Tanto os anjos bons quanto os anjos maus, só que devido à natureza destes anjos, que a meu ver difere da natureza de Deus e também da natureza dos seres humanos, hoje os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eles não têm mais livre-arbítrio. Então hoje cada um deles, eles agem de acordo com a resolução que eles tomaram logo após a queda de Satanás e dos demônios. Então, como o pastor Patrick aqui citou, eu entendo que hoje os anjos bons, como Miguel, Gabriel e tantos outros, eles não podem fazer o mal ou não têm liberdade para fazer o mal, e os anjos maus, Satanás e os demônios, eles também não podem escolher não fazer o mal, de modo que eles não têm livre-arbítrio. Se eu pressupor que os anjos tenham livre-arbítrio, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eu me verei numa série de problemas teológicos ao longo da Bíblia. E quem sabe, ao longo das nossas discussões aqui, talvez analisando alguns textos, eu creio que não somente Judas, mas Judas é um pontapé inicial, há alguns outros textos com os quais nós devemos nos deparar, e esses textos me dão a entender que os anjos tiveram livre-arbítrio no passado, mas hoje eles não têm mais. De uma forma bem resumida, ele falou, nós temos uma questão que ela é uma questão especulativa, eu admito, mas que eu vejo que além de uma especulação filosófica e teológica, há alguns textos na Bíblia e a coerência bíblica como um todo que não me permite ver anjos com livre-arbítrio hoje. E aí eu vou tentar já adiantar o que eu falaria depois. Não, rapidinho, depois a gente bem rapidinho. O que ocorre? Os anjos, Heber e telespectadores, eles têm um acesso direto e imediato a Deus, a sua presença e às realidades eternas. De modo que, quando eles tomam uma resolução ou decidem fazer uma determinada coisa, isto acaba sendo depois decidido por toda a eternidade. De modo que, quando nos ódios da história humana e da história universal como um todo, né, do cosmos, um grupo de anjos decidiu se rebelar contra Deus, a partir de então, o destino deles já é selado. Isso entra, por exemplo, no texto de Judas 6. Aos anjos, a primeira metade, já estou entrando no tema, a primeira metade, quando diz que eles não guardaram a sua habitação, mas a abandonaram, esse era o momento que eles tinham livre-arbítrio. Em seguida, a parte B do versículo 6 de Judas, diz que Deus já os reservou para as cadeias eternas. Então, eles não têm mais liberdade de escolha para voltarem atrás, por exemplo, nas suas resoluções e se arrependerem. Isto implica, naturalmente, no fato de que eles não têm livre-arbítrio. Se tivessem, poderiam se arrepender, poderiam mudar de atitude. Os anjos bons poderiam escolher fazer o mal, e em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso, e os anjos maus, ou os demônios, ou Satanás também, poderiam escolher fazer o bem, e em nenhum momento eles escolhem fazer isso. Isso posto, nós podemos pressupor, mas a meu ver com amplas evidências bíblicas, e Judas 6 inclusive é uma das maiores, que eles não têm livre-arbítrio hoje. Se tivessem, nós teríamos problemas sérios. Isso significa que Gabriel e Miguel poderiam resolver se rebelar hoje e cair? O pastor Patrick já disse que ele entende que não. Aí que entra a questão. Isso, a meu ver, implica em que os anjos, tanto bons quanto maus, não têm mais livre-arbítrio. Não podem mais escolher os anjos maus em prol do bem e os anjos bons em prol do mal.